Oi, pessoal, tudo bom? Então vamos lá. Essa é a nossa sexta trilha, a última, né? Espero que essa jornada valeu bem a pena. Para mim, valeu muito. Adorei fazer toda essa jornada, essa trajetória, as 6 trilhas com vocês. Então, essa sexta trilha é em busca de si mesmo, o autorreconhecimento, né? Nós vamos fazer uma viagem em torno da nossa árvore da vida, tá bom? Então, vamos lá. O autorreconhecimento. Ele diz respeito ao se conhecer novamente, reconhecendo a própria imagem e a sua essência, quem sou eu. A gente tem o aprendizado do autoconhecimento. O autorreconhecimento é como se eu fosse validar esse autoconhecimento que eu adquiri, que eu busquei, né? É um processo de estar se reconhecendo nas diferentes situações, como olhar no espelho, autoimagem, entender pensamentos, sentimentos e comportamentos. Pontos a ser observados com carinho, sem julgamentos. Conhecimento de si mesma, compreensão das próprias características, gostos, emoções e padrões de comportamento. Reconhecimento da própria imagem, ato de reconhecer a si mesmo fisicamente ao olhar no espelho. Aprender a gostar de quem a gente está se vendo, olhando, tá? O que reflete somos nós, não só a parte física, mas a maneira, a interpretação que eu faço deste meu olhar. Reconhecimento de ser o mesmo. A ideia de se sentir e reconhecer que é a mesma pessoa ao longo do tempo. Quando a gente fala quem sou eu estou falando da minha essência. A nossa essência não muda, tá? O autorreconhecimento está ligado ao autoconhecimento, mas de uma forma mais profunda, que é aquilo que eu falei. Existe o processo de autoconhecimento que a gente vai fazendo de tempo em tempo na nossa vida, né? Ou de dia a dia. E o autorreconhecimento é como se você estivesse validando, né? Fazendo uma releitura do autoconhecimento, tá bom? Isso não se perde. Então eu falei que a gente ia fazer uma conexão com a árvore da vida, né? Então vamos lá. A árvore da vida, ela é um símbolo que ela atravessa gerações e culturas. Ela representa vitalidade, força e capacidade para vencer desafio, que é bem a nossa questão também diante da vida. Está associada ao equilíbrio, sabedoria, conhecimento e crescimento. Então, o nosso autoconhecimento, o nosso autorreconhecimento é como se fosse esse ciclo da árvore da vida. A metáfora da árvore. A raiz representa o nosso passado, os nossos valores. O tronco, a nossa força e a nossa adaptação. Os galhos, aspirações e futuro. Folha, estendem para o alto, enriquece a árvore com força vital. Frutos, raros, preciosos, são as novas vidas que o mundo recebe e depende de toda a árvore. Para a psicologia, a árvore da vida simboliza o desenvolvimento pessoal, o crescimento e a jornada da vida. Elementos da árvore da vida e seus significados psicológicos. Desculpa. A raiz representa as bases emocionais e existenciais da pessoa. A conexão com o passado, as tradições e a importância de estar ancorado em valores, crenças e padrões. É a nossa base, é o nosso sistema familiar. O tronco simboliza a força vital, a estrutura da pessoa, a identidade e a capacidade de adaptação e crescimento ao longo do tempo e as mudanças da vida. Então, o tronco já passa a ser uma construção nossa. Nós temos a base como sistema familiar e o tronco é a nossa construção, o nosso crescimento. Os galhos indicam a busca por crescimento, expansão, novas experiências e a procura por novos caminhos. Então, se eu tenho o tronco, a minha estrutura, quem eu quero ser, como que eu estou buscando,
E quando eu começo a ter galhos, cada vez mais eu estou dizendo a mim mesmo, da minha capacidade de buscar novos desafios, novas conquistas, certo? As folhas, as que estendem para o alto, representam a busca pela esperança, sonhos e aspirações para o futuro, certo? Então agora nós vamos formar e conhecer um pouco a nossa árvore da vida. Vamos entrar um pouco na memória da nossa história, tá? Vamos voltar o olhar para nós e refazer um pouco essa trajetória nossa. Tudo se inicia com uma semente da união de duas outras árvores, já formadas, o pai e a mãe. Essa semente ela foi desejada, cuidada e tinha uma missão: crescer e transformar em uma árvore, como os pais. Assim, inicia a sua jornada ao crescimento e ao desenvolvimento. Da mesma forma que nós nascemos como uma semente diante de duas árvores já formadas, os nossos pais também um dia foram semente e também tiveram como base os pais dele para formar as raízes do sistema familiar deles para formar a árvore que eles transformaram, que eles se transformaram. Aquela semente já começando a desabrochar, firme e confiante em suas raízes, na base do sistema familiar, formada a partir de valores, princípios, a base de tudo. Então, a raiz é que dá força, né, para o nosso desenvolvimento, a nossa evolução acontecer. Então, vamos voltar um pouco. Em relação à infância. A infância é o chão, a base que a gente pisa a vida inteira. Então, quando a gente nasce, a único universo, a única segurança que nós temos vem das raízes, que são os nossos pais. Eles são o sistema familiar, eles são a base que nos trazem os valores, os princípios, né? Então vamos fazer uma visita aos arquivos de memórias da história de nossas vidas. Imagine a sua criança interior. Ela representa as vivências emocionais da infância, incluindo os traumas ou as feridas não curadas, que vão influenciar a vida adulta, com a manifestação em traços de personalidade como baixa autoestima, dificuldade em relacionamentos, rigidez, medo de expressar sentimentos ou agressividade, reflexos de experiências infantis. A criança interior na árvore da vida simboliza a cura e o reconhecimento da nossa origem e das experiências que nos moldam. Só assim o nosso tronco vai definir, né, vai nos ajudar a continuar crescendo. O processo de cura da criança interior diz respeito ao reconhecimento das feridas e o oferecimento a ela do cuidado e do acolhimento que supostamente foram percebidos pela criança como negados na infância. Então, quando a gente se torna adulto, é importante que a gente, como adulto, traga essa criança interior para dentro de nós, vamos enxergar essa criança interior dentro de nós e dar a ela, oferecer a ela, escutá-la, né? E oferecer a ela aquele acolhimento, aquela atenção que supostamente ela acha que não recebeu, tá? Cabe a isso agora a nós, adultos. O processo de cura da criança interior diz respeito... isso aqui repetiu. Vou ter que rever isso aqui. Papel do psicólogo. Ao rever a sua árvore da vida, através de sua construção, torna-se possível conectar a criança interior com a sua história, respeitando as memórias e os afetos recebidos e fortalecendo os laços com o que é mais puro e essencial em si, sua essência. É voltar o olhar para nós mesmos, lá no fundo, e reconhecermos, sem julgamento, sem críticas, sem trazer essas memórias, quem realmente eu sou, como eu me vejo, né? E o que eu quero para mim. Eu que vou cuidar agora dessa criança interior. O trabalho com a árvore da vida ajuda na compreensão das raízes que nos conectam ao passado,
à herança cultural e aos valores. Esse processo busca levar ao autoconhecimento e à cura interior, à ressignificação. E com o tempo, conforme a gente for amadurecendo cada vez mais na fase adulta, nós temos que fazer o autorreconhecimento, que é exatamente isso, né? É rever esse autoconhecimento, ver até que ponto que a gente pode estar ainda meio que travado diante da nossa trajetória, tá? Em crescimento e evolução, a nossa sementinha lá no início, continua seu crescimento, desenvolvendo e aprendendo sempre. E assim a vida se faz. Nunca sozinha, mas com todo o ensinamento que o outro pode e consegue nos dar. Então, aquilo que nós recebemos, de uma forma ou de outra, nós vamos continuar também buscando no outro e oferecendo também, né, o nosso melhor. O tronco simboliza a estrutura de nossas raízes e o crescimento, trazendo as nossas origens e a nossa força interior. É muito importante e não tão fácil reconhecer o valor do nosso tronco, quando ainda estamos remoendo um passado. O tronco não se desenvolve em sua força, dificultando o crescimento e o equilíbrio de vida. A identidade está sendo formada. Então, a gente tem que ter respeito pelo nosso crescimento, respeito pelas nossas dificuldades ainda de enfrentar determinadas situações, respeitar o tempo para esse tronco crescer, se fortalecer, se estruturar de uma forma forte, né? Segura. Para a psicologia, no trabalho terapêutico, iremos conhecer a imagem que a pessoa faz dela mesma e como ela está lidando com sua autoimagem, com seus valores e crença. Por isso é importante se voltar esse olhar para nós mesmos. Quanto mais nos conhecemos, mais preparados, fortalecidos para enfrentar as adversidades da vida, né? Porque nós não vamos estar mais tão presos às questões do passado, é enxergar nossa maturidade. O reconhecimento de sua autoimagem faz com que você ressignifique algumas coisas de sua história, se fortalecendo e confiando mais em si mesmo, proporcionando um crescimento do tronco mais equilibrado, de acordo com seus sonhos e desejos. O acreditar é tudo no crescimento e nas mudanças. Isso é a mais pura verdade. Se você não acredita, a importância para você, as coisas não mudam, as coisas não se desenvolvem. Dentro da nossa história, inclusive da dinâmica que nós fizemos, nós incluímos o fio dourado, que representa a trajetória de descoberta psicológica de nós mesmos e da nossa jornada. Não sei se vocês conhecem, provavelmente, eu acredito que sim, dentro da mitologia grega, existe o mito do fio de Ariadne, o herói em busca de si mesmo, que é o labirinto do Minotauro. É esse desenho que está aí do lado, aí em cima. Então, eu vou ler aqui rapidinho o que é o mito, né? Narra a trajetória de Teseu, filho de Ageu, rei de Atenas, um herói que salvou a cidade de Creta do terrível Minotauro, criatura nascida da união de Zeus com a mulher do rei da cidade, Minos. O rei construiu um labirinto para aprisionar a criatura, mas só conseguia através do sacrifício de 7 moças e 7 rapazes a cada 7 anos. Ariadne, filha do rei Minos, se apaixonou por Teseu, resolvendo ajudá-lo a matar o monstro. Assim, em sua jornada ao interior do labirinto, ela entrega uma bola de linha dourada para Teseu, bola que ajudaria a entrar no labirinto sem se perder. Teseu assim o fez. Ele encontra e enfrenta a criatura, derrotando-a com uma espada mágica entregue por Ariadne também, e retornando ao início do labirinto. Ao fugir da perdição do labirinto, Teseu vê a verdade quando descobre
que através do fio dourado, o ponto de partida era a chegada, né? Então, vamos lá, agora vamos trazer para a psicologia. O labirinto, ele representa a complexidade da mente humana. O fio de ouro, o fio dourado, simboliza o método ou intuição que faz que a pessoa se oriente dentro de seus pensamentos e sentimentos, explorando o próprio inconsciente, sem se perder ou sucumbir à vaidade ou ao medo. O processo de terapia é comparado ao fio dourado. Ter consciência de suas escolhas, buscando percorrer um encontro seguro e produtivo para a integração da personalidade. A ação de traçar, seguir o fio dourado simboliza a coragem da pessoa em buscar a verdade, mesmo ela sendo dolorida, e enfrentar sua sombra para alcançar uma compreensão mais profunda de si mesmo e do outro. Então, vamos fazer uma análise em cima disso, né? Em relação à nossa vida, né? Como que nós estamos fazendo dentro da nossa árvore da vida o trajeto desse fio dourado, né? Qual é o nosso labirinto interior? O que está incomodando, que está impedindo, às vezes, de a gente vencer os nossos próprios desafios que a gente busca? Então, é muito interessante esse mito, porque dá para a gente fazer muito esse trabalho em cima do trabalho terapêutico, né? É como se o psicólogo fosse o fio dourado, né? Ele te oferece uma ferramenta, a terapia, para que você faça todo o percurso do seu labirinto, né? Enfrente seus medos, seus monstros, mas que você saiba voltar, né? Então, quando o Teseu vê a verdade, quando descobre que, através do fio dourado, de uma ajuda, seja do outro ou de si mesmo, o ponto de partida era a chegada. Então, se eu quero chegar num ponto, eu tenho que dar o primeiro passo, tá certo? As feridas emocionais na infância que podem persistir na idade adulta. Os problemas ou situações vividos na infância podem definir como será a qualidade de vida na fase adulta. O conhecimento é o primeiro passo para a cura das feridas emocionais, para o bem-estar e para a nossa saúde mental. A tendência nossa é sempre evitar aquilo que nos traz desprazer, sofrimento. Mas a gente só se cura quando a gente realmente enfrenta. Às vezes, o que doeu muito numa situação foi numa determinada etapa da nossa vida que talvez hoje, na fase adulta, não quer dizer que não vai doer, mas não tanto quanto doeu para aquele momento que aconteceu, tá? Vamos lá, então. As feridas emocionais. O medo do abandono. A solidão é o pior inimigo de quem viveu algum tipo de negligência na infância. A pessoa mantém uma vigilância constante no medo de ser abandonada. Por exemplo, larga um parceiro antes dele largar ela. Abandona um projeto mais cedo, por medo de não conquistar. Essas pessoas costumam usar frases como: vou sair antes de você me deixar. Ninguém me apoia, eu não estou disposto a suportar isso. Se você for, não volte. Repara que são frases de defesa. Defesa em cima de uma sensação de ataque ou de um medo. E lembre-se que o medo também são reações, muitas vezes, que nós criamos em cima de nossos medos, né? E às vezes nem vai acontecer. Para a psicologia, a pessoa que teve experiência de negligência na infância terá que trabalhar a solidão, o medo de ser rejeitado e as barreiras do contato. A gente tem que trabalhar na terapia e realmente verificar até que ponto que houve realmente uma negligência para a criança. Porque muitas vezes aquilo que não saiu do jeito que a criança esperava, ela não tem a maturidade suficiente. Ela vai achar que ela foi abandonada, rejeitada. Então, a gente tem que trabalhar muito essas coisas antes de realmente afirmar, né, ou confirmar
a questão da negligência, tá? Requer coragem para trabalhar a cura. A pessoa precisa saber de quando elas começaram a doer e esforçar para enfrentar o medo e os momentos de solidão que surgiram. O reconhecimento da mudança vem com diálogos internos mais positivos e o acolhimento. É igual uma ferida, uma cicatriz que você tem, né? Uma coisa aconteceu no passado, deu uma cicatriz. Se você não cicatrizou dentro de você aquela história toda, cada vez que você falar ou olhar para a cicatriz aqui, externa, né? Você vai sentir a dor lá de trás, entendeu? Medo da rejeição é uma ferida profunda, implicando na rejeição do nosso interior, experiências, pensamentos e sentimentos. Muitos fatores podem influenciar a presença da rejeição, como de pais, familiares, colegas. Isso gera pensamentos de não ser querido, amado, de não ter valor. A experiência dolorosa da rejeição, a pessoa não se sente digna de afeto ou compreensão, e com isso ela se isola, um vazio interior, por medo de ser rejeitada. A pessoa se fecha em si mesma. Para a psicologia, é preciso reconhecer e trabalhar os medos, os temores internos e as situações que podem causar o pânico. Cuidar do mundo interno da pessoa, fortalecê-la para que ela consiga correr o risco e tome decisões por si mesma. Pensar antes de levar para o lado pessoal, evitando o desconforto. A gente tem sempre que pensar e ter essa certeza que nós somos muito mais do que muitas vezes a gente se imagina, né? A gente tem que aprender a acreditar mais na gente, entendeu? Essas questões de rejeição, de abandono, são muito sérias, mas elas precisam ser trabalhadas. Existe o sofrimento, mas eu não preciso intensificá-los, porque às vezes o nosso medo faz exatamente a gente trabalhar dentro da gente a rejeição e o abandono com a gente mesmo, com a nossa criança interna, tá? A humilhação é a ferida gerada no momento em que sentimos que os outros nos desaprovam e nos criticam. Tomar cuidado com julgamentos, críticas que possam destruir a autoimagem, a autoestima também. A humilhação pode gerar uma personalidade dependente. Aprendemos a utilizar de mecanismo de defesa, sendo tirano, egoísta, e assim acabamos humilhando o outro e provavelmente depois ficamos nos sentindo culpados. Então a gente tem que entender esses conceitos, ressignificá-los, prestar atenção se nós não estamos repetindo padrões, tá? Para que a gente possa desenvolver, evoluir. Para a psicologia, a terapia ajuda no trabalho da independência e da liberdade. Trabalha o entendimento das necessidades e medo, como também as prioridades. Medo de traição e problemas de confiança. Atenção ao prometer algo e não cumprir. Quando algo foi prometido e não foi cumprido, pode gerar desconfiança, podendo ser transformada em inveja e outros sentimentos negativos. Leva a pessoa a não se sentir digna das promessas que os outros fazem a ela. A pessoa torna-se controladora, quer tudo do seu jeito, no seu controle. Muitas vezes esse comportamento controlador é visto como personalidade forte. É interessante vocês observarem que você vê que desde a nossa primeira trilha, os assuntos eles sempre se retornam com novas roupagem, vamos dizer assim, né? Observe aqui, ó, nós estamos falando, olha lá na primeira trilha nossa, o tanto que é importante a gente prestar atenção nos nossos pensamentos, saber significar as nossas emoções e os sentimentos, saber agir e não reagir, porque é exatamente isso aqui, ó. Porque se eu não faço isso comigo, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver mecanismos. Primeiro, eu vou alimentar sentimentos negativos, que eu não sou legal, não sou de confiança, o outro também não é. Aí eu vou criar mecanismo para evitar uma coisa que está muito mais dentro de mim do que fora, sabe?
Para a psicologia, pessoas que justificam tudo e nunca acham que erraram. A pessoa que julga, provavelmente ela tem um auto-julgamento muito forte. Ela aponta um dedo, mas ela não repara os três voltados para ela. E normalmente, muitas vezes ela não se posiciona, a pessoa que julga, muitas vezes ela não se posiciona porque ela supõe, acha que o outro vai estar fazendo a mesma coisa que ela costuma fazer, julgando ela. É um trabalho terapêutico de paciência, tolerância, respeitando o tempo de associação da pessoa para a conscientização de si mesma. Trabalha-se a autoimagem, o autoconhecimento, o amadurecimento da pessoa. E mais do que nunca, na terapia, o ponto principal, inicial, para que o processo terapêutico se faça de uma forma correta, adequada e que traga bons frutos, tem que ter um vínculo, tem que ter a confiança, né? E isso precisa ter tempo, tá? É o tempo da pessoa que te procurou, não o seu tempo. Outro medo é a da injustiça. Surge a partir de um ambiente frio e autoritário. Uma exigência exagerada pode gerar um sentimento de impotência e inutilidade. A consequência direta sobre o comportamento é o desenvolvimento de uma personalidade que busca ser muito importante e que quer adquirir poder. Torna-se fanático por ordem e perfeccionismo, gerando uma dificuldade de tomar decisões com confiança. Para a psicologia, é preciso um trabalho terapêutico na confiança e na rigidez mental, gerar maior flexibilidade e permitindo confiar nos outros. Observa que muito dessas feridas emocionais, ela vem da nossa história, ela vem das nossas raízes, né? Da maneira como fomos educados. E a gente, muitas coisas, muitas crenças, padrões, nós temos que ressignificá-los. Enquanto o tronco, voltamos à nossa árvore da vida, enquanto o tronco, os galhos foram se desenvolvendo, com o suporte da raiz foi se formando a copa e os seus frutos. Os galhos representam as escolhas que estamos buscando fazer. Eles são importantes porque significam que existem caminhos, opções, modos de pensar, sentir e agir diferentes e que não há a necessidade de nos acomodarmos nos galhos que nos foram dados ou ensinados. Então, é importante que a gente construa os nossos próprios galhos, que a gente acredite neles e não fique repetindo, trazendo galhos das gerações passadas. A copa é um desenvolvimento construído por nós, onde os comportamentos, as interações vão se tornarem visíveis, sendo um reflexo da pessoa que me transforma a cada dia, a cada momento, respeitando a história de vida em todas as etapas. Agora, como adulto, como entendo a minha maturidade, como essa percepção de mim mesma tem refletido em minhas ações e comportamentos, que é a copa. Então, a copa é o resultado, é tudo aquilo que eu busquei desde a minha construção do meu tronco, o que eu esperava do meu futuro, de todas as minhas conquistas. Os frutos são alimentos que doamos e merecemos receber através de afetos, amor e atenção. Não se esqueça que o melhor fruto é gostar de si mesmo, é o amor próprio, tá? O autorreconhecimento, então, vamos lá. Chegamos, então, fizemos a nossa árvore da vida, demos um percurso aí na nossa árvore da vida. Aí nós vamos agora fazer o nosso autorreconhecimento, que é olhar novamente o nosso autoconhecimento e reconhecê-los, validando. É um processo dentro do nosso crescimento de autoconhecimento, onde continuamos a nos conhecer e entender melhor a nós mesmos. Nunca estamos prontos. Vamos explorar sempre. Como? Pensamentos e emoções. Como estão os nossos pensamentos e sentimentos em diferentes situações hoje? Comportamentos. Identifique quais padrões ainda estão se repetindo e como você está reagindo a isso no mundo agora.
Valores e crenças. Reconhecer os princípios que guiam a vida e as convicções que você possui. Propósito e identidade. Reveja seus objetivos de vida e quem você realmente é. Estão de acordo com a sua autoimagem? Lembra-se da dinâmica da bússola. O meu norte, eu estou seguindo direito? Refletir. Reflita os processos internos para que você possa reconhecer as suas verdades pessoais. Elas são só suas. Aceitação. Aprenda a gostar de você, a aceitar a pessoa que você busca ser, a sua essência, respeitando as próprias características, mesmo as difíceis. Assim você estará buscando a transformação. Você está se reconhecendo na sua essência, que é única de cada um. Então vamos lá. A árvore da vida, ela é um crescimento. Ela requer pausas para reflexões, autoanálise e tempos, como as estações do ano se reconhece em cada uma. Trace os fios dourados. Pensar, sentir, agir. Se acolha, acredite. Você é única na sua história. Então, busque sempre fazer essas autoanálises, autorreflexões. Dê sempre essas pausas no nosso dia a dia para, sabe, dar aquele tempinho para olharmos para nós mesmos. Nós merecemos isso. Nós somos capazes de fazer isso, certo? E eu quero... Aqui eu coloquei algumas referências, tá? Que eu acho importante. São livros gostosos de se ler. E qualquer coisa, estou aqui. Quero mais uma vez agradecer a presença de vocês. Foi muito importante essa trajetória. Acredito que para vocês, para mim foi muito importante. Eu também aprendo a cada dia mais e quero cada dia mais compartilhar com vocês toda essa busca de autoconhecimento, de autorreconhecimento, dos nossos valores, de quem somos, tá? Contem sempre comigo. Um beijo para vocês. Tchau!